História de mochila. Cinco destinos imperdíveis no Peru, a América pré-colombiana. Começamos com Huaca Pucllana. Huaca Pucllana, sítio arqueológico localizado no bairro Miraflores, em Lima, a capital peruana. O acesso ao sítio arqueológico é bastante facilitado, já que está no coração de Miraflores, o bairro mais turístico da cidade. Huaca Pucllana é toda construída em adobes. Adobes são espécies de tijolos feitos com terra crua, água e palha, que por sua vez são moldados artesanalmente em formas. A importância histórica do lugar se dá principalmente por se tratar do principal marco da cultura lima, que deu origem ao nome da cidade. Apesar da região de Miraflores ser habitada há quase 10 mil anos, acredita-se que Huaca Pucllana tenha sido fundada por volta do ano 200 de nossa era. A rica cultura lima foi uma das principais culturas pré-incaicas que existiu no litoral peruano no primeiro século da era cristã. Inicialmente, o lugar era um centro de intercâmbio e principalmente um santuário religioso. Entretanto, não se sabe ao certo por qual motivo o santuário foi abandonado por volta do ano 700. Com o abandono da região, o povo Huari transformou a construção num cemitério para sua realeza. Foram encontradas 24 múmias depositadas no local. As escavações revelaram também belíssimas cerâmicas e tapeçarias. Curiosidade: Huaca é uma palavra de origem quechua e significa sagrado. Existem diversas outras huacas no Peru, entretanto, Pucllana é a mais bela e estruturada de todas elas. O grande destaque do lugar fica sem dúvida com a Grande Pirâmide localizada ao sul do sítio. Trata-se de uma pirâmide escalonada e acredita-se era o principal edifício religioso da cultura lima. Bem ao norte do país está o Museu Tumbas Reales de Cipã. Trata-se do principal museu peruano. Está localizado na cidade de Lambayeque, próximo a Chiclayo, no norte do país. A região está a aproximadamente 780 quilômetros em relação à capital Lima e 223 de Trujillo. Como o museu não permite filmagens e fotografias, na entrada há um guarda-volumes onde os visitantes precisam deixar suas bolsas, mochilas e aparelhos eletrônicos. As imagens que utilizo aqui foram capturadas no site do museu. O museu possui 3 andares e foi construído na forma de uma pirâmide ritualística moche. O acervo do local possui o maior tesouro arqueológico das Américas. Poucos achados arqueológicos no mundo são tão valiosos quanto o encontrado nas tumbas de Cipã. As tumbas reais foram encontradas em 1987 pelo arqueólogo peruano Walter Alva. Contudo, somente em 2002 o museu foi inaugurado. A arquitetura do museu foi inspirada nas ruínas de Huaca Rajada, o local onde foram escavadas as tumbas reais. O acesso ao museu se dá pelo 3º piso, onde estão expostas cerâmicas, joias e tecidos. A partir do 2º piso já é possível ver uma réplica perfeita da tumba do Senhor de Cipã, exatamente como os escavadores a encontraram. É simplesmente incrível. Neste andar também existem joias e cerâmicas que mostram toda a riqueza artística da cultura moche. Entretanto, é no piso inferior que encontramos os restos mortais e o grande tesouro arqueológico encontrado nas tumbas de Cipã. Trata-se do maior tesouro arqueológico já encontrado em todas as Américas e um dos maiores do mundo. Próximo a Lima está Pachacamá, localizado no distrito de Lurim, no litoral sul de Lima. O sítio arqueológico ainda está em fase de escavações e, apesar de somente 15% do local estar disponível para visitação, posso dizer que o lugar é incrível. Sem querer comparar, já comparando, parecia que estávamos no Egito. A Pirâmide do Sol, construída pelos Incas, é simplesmente inacreditável.
Entretanto, o lugar não foi obra inca, pois diversos povos diferentes ocuparam a região, cada um incrementando algo novo ao complexo. O santuário é datado do ano 200 de nossa era, sendo um centro de peregrinações religiosas ao deus Pachacamac, que deu nome ao local. Acredita-se que peregrinos caminhavam grandes distâncias para prestar culto no santuário. Pachacamac passou por várias ampliações ao longo dos séculos, especialmente realizadas pelo povo Wari. Os incas também foram responsáveis por construções no local, em especial a da Pirâmide do Sol, o prédio que se destaca na paisagem local. Do alto desta pirâmide pode-se avistar a badalada praia de São Pedro, assim como das belíssimas ilhas de Pachacamac. Outro prédio de destaque é o Palácio de Aclahuassi, também conhecido como Casa das Mulheres, já que era o local de moradia de centenas de mulheres que trabalhavam no santuário. Elas eram guardadas por eunucos. Em 2016 foi inaugurado o Museu do Sítio Arqueológico. Nele estão expostas cerâmicas, ferramentas, tecidos e até uma peruca cerimonial que pode ter sido usada por um inca. Tudo encontrado nas escavações do local. No badalado litoral norte peruano está a incrível Xanxan. O sítio arqueológico está localizado em Trujillo, mais precisamente na praia de Huanchaco. Desde 1986, Xanxan integra a lista de patrimônios da humanidade da Unesco. Trata-se da maior cidade em adobe do mundo. Foi construída por volta do ano 1100 e era a capital do Império Xingu, povo que dominou a região a partir do século XII. Xanxan era, na verdade, um complexo urbano formado por 10 cidadelas muradas, com destaque para Tixude, cidade restaurada e que está aberta à visitação. A grandiosidade da capital Xingu pode ser medida pela imponência de suas muralhas, que variavam entre 5 e 9 metros de altura. Xanxan foi a residência da dinastia Takai-Namu, quando esta encontrava-se no auge do seu poder, época em que a cidade chegou a abrigar mais de 100 mil habitantes. Ao contrário de outras cidades pré-colombianas, que estavam voltadas para o sol e a lua, Xanxan foi construída em homenagem ao mar, já que a cultura Xingu tinha grande ligação com a pesca. Se repararmos bem, toda a decoração da cidade tem motivos marítimos como redes de pesca, peixes e aves costeiras como o pelicano. O Império Xingu manteve autonomia sobre a cidade até o ano de 1470, quando finalmente os incas invadiram e tomaram o lugar. O complexo de Xanxan também inclui um excelente museu, onde estão expostas cerâmicas, tecidos e obras de artes encontradas na região. A visita ao museu serve como um complemento ao sítio arqueológico. Finalmente chegamos a Machu Picchu. Machu Picchu está localizada a aproximadamente 112 quilômetros de Cusco, a capital do antigo Império Inca. O trajeto ao santuário inicia a partir de Cusco, de onde saem ônibus em direção a Ollantaytambo. Desta cidade, a viagem passa a ser de trem até Aguascalientes, uma cidadezinha turística e bastante simpática que funciona como uma espécie de base para Machu Picchu. O sítio arqueológico fica a aproximadamente 2.500 metros de altitude. Apesar de alta, a altitude é bastante inferior à de Cusco, que alcança os 3.400 metros. Machu Picchu foi construída no século XV por Pachacutec, um importante governante inca. Ainda não se sabe ao certo o motivo do lugar ter sido evacuado, já que nunca foi encontrada pelos invasores espanhóis. O que é certo é que o santuário ficou abandonado por vários séculos, até que em 1911 o explorador Hiram Bingham III redescobriu o lugar. A cidadela é uma verdadeira obra-prima arquitetônica.
A base de todas as edificações locais foi construída com pedras encaixadas, sem que argamassa fosse utilizada. Quanto ao abastecimento de água, ele foi feito a partir da canalização de nascentes nas montanhas, isso porque a cidadela fica num lugar muito elevado. Entre as construções de destaque estão o Templo do Sol, os terraços, o Intihuatana, o Templo das Três Janelas e a Plaza Sagrada. Uma curiosidade bastante importante é que os incas construíram a cidade harmonicamente integrada à natureza. Com isso, as montanhas e a floresta formaram uma proteção natural contra os invasores, e parece ter funcionado, já que os espanhóis jamais encontraram o lugar. Machu Picchu sempre foi um sonho para mim. Lembro de ainda adolescente, muito antes de pensar em cursar História, de ler uma reportagem sobre o lugar na extinta revista Os Caminhos da Terra, e então sonhar com um dia conhecer Machu Picchu. Os anos se passaram e aqui estou eu. História livre em Machu Picchu. Machu Picchu. Aqui é a Fernanda Faber, em Machu Picchu. Fala de novo. É a Machu Picchu.